Universitário Isabela Hendricks, de Belo Horizonte. Eu sou natural de Viçosa, Minas Gerais, mas eu formei em Belo Horizonte, passei grande parte da minha vida lá, morei 23 anos em BH e voltei recentemente a morar em Viçosa. Eu tive o grande prazer, assim, a alegria de passar no concurso agora para professora aqui na Universidade Federal de Viçosa. Então, estou de volta aqui à minha terra natal. Eu tive contato com a arquitetura de terra logo que eu formei, recém-formada, eu fui trabalhar no grupo de pesquisa na USP, e lá eu tive contato com o Adobe, através de um projeto que a gente fazia no assentamento rural do MST, próximo de Ribeirão Preto. Esse grupo chama ABS, e... Nossa, caiu. Tá tudo certo aqui. Caiu? Pareceu que eu perdi minha conexão? Não, tá Vocês estão vendo? Uhum. Ah, então tá. Que bom, achei que tivesse caído. E aí, então, lá nesse grupo de pesquisa, eu tive a oportunidade de ter esse contato. Agora eu acho que deu uma caída, galera. Ela deu uma travadinha, né? Achei que fosse o meu computador. Já que tá ouvindo a gente, problemas técnicos. Oi, voltei, parece que eu caí, né? Sim. Ai, peraí. Eu tava Já tava te mandando mensagem. falando sozinha, tá? Deixa eu voltar a apresentação aqui. Então, retomando aqui, desculpa, gente. Então, eu estava contando, né, do meu contato com a arquitetura de terra inicial. Então, eu fui trabalhar nesse grupo de pesquisa na USP de São Carlos, que chama ABS, e lá eu fui trabalhar no assentamento rural do MST. A gente fazia essa pesquisa nesse assentamento, fazia uma assessoria técnica na construção lá, e eles estavam construindo com Adobe. Então, foi meu primeiro contato com a arquitetura de terra, já que na minha graduação eu não tive esse contato com nenhuma disciplina, nada, né? No Brasil são poucos os cursos que têm essa disciplina, ou qualquer disciplina que aborde esse tema de arquitetura e construção com terra. E eu fiquei 1 ano trabalhando nesse grupo de pesquisa, foi muito aprendizado para mim esse período, e retornei para Minas depois desse período e entrei numa especialização na UFMG. Nessa especialização, eu fui pesquisar sobre Adobe na cidade de Bichinho, no distrito, na verdade, que chama Bichinho, fica do lado de Tiradentes, uma cidade muito histórica, né, mineira, e lá eu tive contato com a Adobe de outra forma, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Bichinho mais para frente. Entrei no mestrado, fiz mestrado e doutorado sobre Adobe, e nesse período comecei a lecionar, fiquei quase 10 anos lecionando numa faculdade particular em BH, e agora retornei para Viçosa, vou iniciar aqui minha carreira acadêmica aqui como professora na UFV. Então, resumidamente, né, minha trajetória aí. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a técnica e a cultura sobre Adobe, de forma bem geral, tá? Não vou entrar muito em detalhe em tantas etapas aqui do processo, pela questão do tempo, mas que dê para vocês, de uma forma geral, entender bem a técnica e como é a cultura aqui dessa construção. Então, começando aqui, né, o que é o Adobe. Se a gente tivesse presencial, eu ia querer saber, assim, se você é um estudante de engenharia civil ou da arquitetura, né, se já trabalha ou tem contato. Então,
quem puder escrevendo no chat, depois eu dou uma olhada, porque eu fico tão feliz de estar aqui falando, né, para tantas pessoas sobre esse tema, e queria saber um pouco de que área que vocês são. Eu fico muito feliz quando eu vejo engenheiros civis, assim, geralmente o arquiteto, ele acaba tendo um interesse mais natural sobre esse tema. Eu fico feliz demais quando eu vejo estudantes de engenharia civil e engenheiros civis interessados. Eu acho que a gente tem que unir forças para aplicar e, enfim, sobre arquitetura e construção com terra. Então, a Adobe, ele é um bloco, né? A gente chama de arquitetura e construção com terra. Antigamente a gente falava terra crua. Essa terminologia a gente atualmente, né, se fala terra, não mais terra crua, uma vez que a terra por si só ela já é crua, né? Ela não passa pelo processo de cozimento. Então é uma técnica de terra que a gente vai moldar, né, uma mistura aí de terra, às vezes fibra, né, a gente pode estabilizar essa terra se precisar, mas água, ele é moldado e ele é seco naturalmente, então ele não passa pelo processo de queima. Depois que ele é moldado e seco, ele está pronto para ser aplicado, né, na construção, assim como qualquer bloco convencional que a gente tem atualmente aí no mercado. Uma coisa importante falar aqui, nessa composição, que depois eu vou aprofundar um pouquinho, não tanto mais, mas um pouquinho mais sobre a questão aqui da terra, ou do solo, né? A terminologia mais correta seria o solo aqui, mas a gente fala, como a gente está falando de arquitetura e construção com terra, vou falar terra. A questão é o tipo de solo que a gente que é o ideal, vamos dizer assim, para utilizar para construir o Adobe, para produzir o Adobe, para que ele tenha uma qualidade. E a questão da fibra aqui, ou o estabilizante, porque não só a gente pode estabilizar com fibra, mas a gente pode estabilizar com outros aditivos que a gente pode colocar, como a cal, enfim, outros estabilizantes. Eu queria falar o seguinte: não necessariamente você precisa estabilizar, né? O Adobe, eu por muito tempo, quando eu comecei a estudar o Adobe, assim, eu tinha essa ideia na minha cabeça, que o Adobe bom é o Adobe que tem palha, ou esterco, né? Antigamente colocava esterco, e aí eu, na minha pesquisa, durante os anos de pesquisa que eu tive no mestrado, doutorado, eu entendi que não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque vai depender do tipo de solo que você está usando. Essa estabilização com fibra, né, seja palha, seja esterco, ou algum outro tipo de estabilização, vai depender do tipo de solo que você tem. Existem solos que são ideais e não precisam ser estabilizados. Como acontece no distrito de Bichinho, que eu vou falar mais para frente, lá eles não adicionam nada, e é um adobe excelente, de excelente qualidade, tá? Só para deixar isso claro aqui. Então, ele passa por um processo de produção, ele é seco naturalmente, muitas vezes a gente fala assim, seco ao sol, né? Ele é seco ao sol, mas o termo correto é seco naturalmente, né? Porque não necessariamente ele vai ter que estar no sol. Jaque, eu acho que você se mutou. Ana, põe um recado no. Eu não acredito, eu estava falando. Mentira. Deu certo. Eu acho que mutou sem querer, sozinho. No chat. Ai, que vexame. Acho que não tá dando pra ouvir, não, Jaque.
Deve ser algum problema no microfone físico. O dela tá ativo. Alô? Estão me escutando agora? Agora sim. Uhum. Estamos. Agora estamos. Pior que eu que não estou escutando você. Uai. Tá dando para escutar, não? Não estou escutando. Ah, gente, peço desculpa. Eu vou entrar e vou sair e entrar de novo porque eu não estou escutando. Tranquilo, Um acontece. minuto. Alô? Alô, tá dando para escutar agora? Oi. Que louco, é porque eu não estou escutando vocês. Você tá com fone? Ih, ela não tá me escutando, né? Já tô falando. Vocês estão escutando a Ana falando? Vocês estão me escutando? Ah, então eu vou falar sem escutar você. Não sei o que está acontecendo aqui. Não estou escutando ninguém. Mas se vocês estão me escutando, ô Ana, eu peço que se tiver problema no meu áudio, você me mande um WhatsApp, tá? Porque aí eu vejo aqui que eu não estou escutando, tá? Vamos ver se depois eu resolvo isso. Enfim, eventos online, né? Continuamos. Então, voltando aqui, deixa eu compartilhar aqui de novo. Vamos ver se agora vai. Tá. Então, vamos lá. A questão, parei aqui na questão do seco ao sol, né? Porque a gente tem mania de falar assim, é um tijolo de terra seco ao sol. Mas a gente fala sol porque é no tempo, né? Naturalmente, sem o processo de queima. O sol direto, quando vai secar o adobe, não é sempre o ideal. Vou falar disso depois. Então, aqui, começando a falar sobre, né, a parte técnica, a gente não pode deixar de falar da norma de Adobe, que foi uma grande conquista para arquitetura e construção com terra no Brasil. Foi a publicação da norma da BNT-NBR 16814. Essa norma foi coordenada pelo professor Obed e isso com certeza teve um impacto e vai ter durante muito tempo positivamente a construção e a arquitetura com terra, assim, por vários motivos, né? Não vou entrar agora, mas uma grande conquista. Ela foi publicada em 2020, então aí já vamos aí para 3 anos de norma. Então, começando com algumas definições de termos técnicos, é importante sempre falar de termos, mas principalmente quando a gente está trabalhando na academia, né? Se a gente vai publicar um artigo, se a gente vai fazer um trabalho, essas terminologias são importantes. No dia a dia, a gente sabe que o Adobe, e a gente tem muito autoconstrução, a gente tem muita arquitetura vernácula e de pessoas que não estão dentro da academia construindo com a Adobe, mas se a gente está aqui ministrando uma palestra dentro de uma universidade, então nós vamos falar de terminologia. Começando com a Adobe, não é certo a gente falar terminologia bloco ou tijolo de Adobe. O Adobe já é um material que ele significa isso, ele significa que é um bloco de terra moldado seco ao ar. Então, a gente não fala tijolo ou bloco de Adobe, a gente fala Adobe. Né? A gente tem aí os adobes estabilizados, como eu já falei, que ele pode ser estabilizado por alguma fibra, palha, enfim, esterco. Ele pode ser estabilizado com cal e outras coisas, mas, como eu falei, não necessariamente ele precisa ser estabilizado, tá? O que vai depender, o que vai determinar se ele é estabilizado ou não é o tipo de solo que você está utilizando. Vou tentar explicar um pouquinho disso. Essa questão do solo é uma questão super complexa. O solo é um material muito complexo, né? É um material heterogêneo e complexo. Então, assim, falar
sobre seleção de solo, qual o solo ideal, assim, foi meu tema de tese, só para vocês verem tão complexo que é. Então, a gente está chamando de barro a mistura desse solo, dessa terra com água, até obter essa consistência plástica para moldar. Então, não é qualquer tipo de solo que é o ideal para fazer o adubo, porque a gente precisa de um solo que tenha uma plasticidade. Vou explicar isso também daqui a pouquinho. E aí, a terra, a gente está chamando de terra, tecnicamente, quando a gente retira essa terra do local, né, a gente chama de solo. Então, vou fazer caracterização do solo, mas como a gente está falando de arquitetura e construção com terra, a terminologia terra, nesse caso aqui, é adequada também. Em relação à parte de seleção de solos, e aí eu coloco aqui, né, o site da rede Terra Brasil, está embaixo no slide, ó, redeterrabrasil.net.br. É um site que tem muita informação de arquitetura e construção com terra. É um site que tem uma seção só de publicações. Dentro dessa parte de publicações, se vocês entrarem lá, publicações pró-terra, vocês encontram esse material de seleção de solos e métodos de controle na construção com terra, que aí vai aprofundar um pouco mais nessa parte, vai colocar aí alguns tipos de testes de campo também, porque a gente tem os ensaios. Então, se a gente fala ensaio, a gente está falando de ensaio laboratorial, que é o que a gente vai mandar para o laboratório para caracterizar esse solo. E a gente tem os testes de campo, porque nem sempre é viável a gente pegar, coletar o solo e mandar para o laboratório. Vai depender muito da verba, do local que você está, se tem esse laboratório disponível perto, enfim, várias questões. Então, no caso que não tenha essa possibilidade de fazer essa caracterização do solo, né, os ensaios, e aí, nesse material, não vou entrar nisso agora, tá? Tem os testes de campo que dá para ter uma ideia do comportamento do solo. Então, é uma opção também, independente de como vai ser feito, se em laboratório ou se em campo. O importante dizer é o seguinte: é fundamental para a qualidade do adobe entender e conhecer o tipo de solo que está sendo usado. Qualquer tipo de solo dá para construir com adobe? Não. Assim como todas as técnicas de terra, pau a pique, taipa de pilão, o BTC, que é o bloco de terra comprimido, terra ensacada, enfim, qualquer técnica de terra vai exigir características específicas do solo. Então, tem que conhecer a característica que você precisa para aplicar naquela técnica e tem que conhecer o tipo de solo que você tem, porque você tem a opção de corrigir esse solo. Então, aí que você vai ver se você vai precisar estabilizar ou não, se você vai precisar fazer, coletar o solo de outro local para fazer uma mistura ali para corrigir a granulometria. Então, vamos entender a parte aqui da seleção do solo. O que é importante nessa parte de seleção? Primeiro é entender a composição granulométrica. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. A gente faz através do ensaio de granulometria, e aí vai determinar a porcentagem de argila, areia ou silt, ou a parte grossa ali do solo. Vou falar mais disso daqui a pouco. A questão da plasticidade, porque a plasticidade é fundamental. Se a gente está moldando algo em forma, para manter uma forma de um bloco ali, secar e depois construir, isso significa que eu preciso de um solo que mantenha essa plasticidade. Se eu não tenho plasticidade, eu não vou conseguir moldar, né? Então, o que dá essa plasticidade, no caso, no solo, é a argila. Falarei disso daqui a pouquinho também. E a retração. Essa retração está diretamente ligada também à quantidade e o tipo de argila que está nesse solo. Isso, então, é a parte de seleção de solo que eu preciso entender, principalmente aqui quando a gente está fazendo ensaios laboratoriais, tá? Nos testes de campo, a gente consegue ter uma ideia da plasticidade, porque a gente vai ver como o solo está comportando. Muito difícil, através de teste de campo, chegar em composição granulométrica. Vocês vão ver, quem tiver interesse depois de baixar, né, dar uma passeada lá no nosso site da rede Terra Brasil, inclusive aproveito aqui, né, que está o link ali do site, e falar que, assim, ó,
a Rede Terra Brasil é uma rede que não é só de profissionais, a gente tem estudantes, inclusive, né, a gente tem os critérios para você entrar como membro. Então, dentro do site, tem uma aba lá de membros, quero ser membros. Então, quem trabalha, faz pesquisa e já tem que ter uma experiência, tá? Tem que já ter algum contato. E quiser ingressar na rede, lá no site vocês vão ver lá o processo, como é que é, tá? Só aproveitando aqui o gancho que eu estou falando do site. A questão aqui dos controles... perdão, eu estava falando da composição granulométrica. Quando vocês baixarem esse material lá do site, vocês vão ver que nos testes de campo tem um teste que chama teste de vidro, que você faz ali, pega uma quantidade de água, mistura, pega uma quantidade de solo, coloca num vidro transparente com água, tem um processo. Tem muitos artigos que fizeram, né, a análise comparativa desse teste, do resultado desse teste do vidro com o ensaio de granulometria, e é muito diferente. Então, não pode se basear qualquer decisão no teste de campo de granulometria. Você tem que tomar sua decisão no comportamento do solo. E aí, lá nesse material, explica tudo os testes de campo, tá? Só quis falar isso porque, na prática, a gente sabe que esse teste de campo não é muito preciso, nem um pouco preciso, para falar a verdade. E aí, na parte de controle de execução da técnica, isso qualquer técnica, não só o Adobe, mas aí você vai ter que ter um controle de umidade e o grau de compactação que você está aplicando ali. No caso do Adobe, ele pode ter um pouquinho de compactação, vou falar disso depois, quando estiver falando da produção. Vamos entender aqui rapidinho a questão da classificação granulométrica e da questão do índice de plasticidade. São dois ensaios que vou chamar de ensaios índices. São os ensaios padrões hoje, na construção, não só de terra, mas na construção civil, quando está mexendo com solo também, né? Em qualquer área da construção civil, seja aí na parte de fundação, seja na parte de estradas, enfim. Os testes mais comuns que a gente tem de caracterização do solo hoje o ensaio de granulometria, que vai determinar a porcentagem aí da classificação das partículas, que está ligado ao tamanho dessa partícula do solo. Então, a gente está falando de um ensaio que é quantitativo, né? Então, ele vai falar quantos por cento nesse solo, quantos por cento a gente tem de pedregulho, quantos por cento a gente tem de areia. Geralmente, essa fração de areia no ensaio, ele vai separar a quantidade de areia fina, média e grossa, e aí eu estou diminuindo o tamanho dessa partícula, ó. Pedregulho, né, que é grande, visível a olho nu. A areia, que também, agora já estou diminuindo essa partícula, mas ainda está visível a olho nu, né, uma partícula maior. E aí a gente vai diminuindo, a gente chega no silt, que está ali entre a areia e a argila, que é a mais fininha. Se vocês olharem essa tabela de dimensão dos grãos, ó, a partícula de argila, eu estou falando que o diâmetro dessa partícula tem menos que 0,002 milímetros. Então, ela já não é visível ao olho nu mais, e eu não consigo separar, através de peneira, fazer o peneiramento ali, o silt da argila. É uma partícula muito, muito fina, muito, muito fina. A argila é uma partícula, assim... E dentro dessa fração dessa argila, a gente tem diferentes argilominerais. Não vou entrar nessa questão, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, de falar sobre argila. Mas o que é importante vocês entenderem é o seguinte: a argila, ela funciona como funciona o cimento quando você está fazendo um concreto. Ela é aglomerante. A coesão e a plasticidade que o solo vai ter por conta da argila. Tenho certeza que todo mundo já brincou, quando era criança, aí, de modelar, né, a argila. Se você tem coesão, significa que as partículas elas se grudam uma na outra. Como que elas se grudam? Através da água. A água é que faz que uma partícula ligue a outra partícula de argila,
né? Vocês podem fazer associação no seguinte: a gente tem várias formas de partícula de argila. Tem algumas partículas de argila, dependendo do argila mineral, que aí eu tenho qualidade, aí não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade de argila. Uma gruda na outra de uma forma muito forte, muito forte. A ligação que ela tem uma com a outra quando ela está na água é muito forte. Vai depender da superfície específica dela, essa área que ela tem. Então, quanto maior a superfície específica dessa argila, mais ela vai ter coesão. Então, vamos entender o seguinte: a argila, a quantidade importa, a qualidade importa muito. Então, se a argila ela é muito ativa, ou seja, ela tem uma ligação muito forte uma com a outra, significa que a plasticidade dela é maior, né? Ela vai trabalhar essa coesão de uma forma maior. Sabe quando vocês lavam, pensar nessa partícula de argila assim, ó, quando ela é laminar, né, tem umas partículas de argila que elas são laminares. Quando você coloca água aqui no meio, tipo, quando você está lavando um copo de vidro, você coloca um copo dentro do outro molhado na pia e depois você não consegue soltar esse copo, porque criou um atrito ali entre uma superfície e a outra, por conta da água, ele gruda. E a argila funciona assim. Então, é ela que está dando essa coesão, ela que trabalha essa coesão no solo, a plasticidade do solo vem daí. Mas, o que acontece? A partícula de argila, que é muito pequenininha, quando você coloca água nela, ela vai se expandir, tá? Quando ela se expande na água, em contato com a água, depois que essa água vai embora, ela vai retrair. Então, ela não tem estabilidade volumétrica, é isso que significa. Você põe água, ela se expande, a água vai embora, evapora, ela retrai. Isso para o adubo pode ser um problema. Se você tem um solo com muita argila e essa argila é uma argila muito ativa, ou seja, ela vai ter uma retração muito grande, porque ela está absorvendo, entende, né? Que a retração está ligada ao tanto que ela absorve de água. Se ela se expande muito, ela vai retrair muito. Isso pode gerar trincas aí no processo de secagem. Vou falar isso depois. Então, a areia é um elemento que não tem coesão. Se você pega a areia, um solo que é muito arenoso, né? Ou areia pura aí de construção, você mistura a água, tenta fazer uma bola, você não vai conseguir fazer com que isso forme uma bola certinha. Mas quando você tem argila, você tem essa plasticidade. O silt, ele tá ali no meio, ele não é resistente, porque assim, a partícula da argila, geralmente, o mineral que vem da areia são minerais muito duros, tipo quartzo, né? E ele é muito difícil de quebrar, por isso que ele fica uma partícula maior. Ele é muito resistente, essa partícula é resistente, mas não tem coesão, né? A argila, por outro lado, ela dá essa propriedade. O silt está no meio dos dois, não pega nem a resistência ali, né, do grão da areia e nem a plasticidade, ela fica no meio. Aí tem gente que fala que silt é um vilão. Quando você está fazendo o adobe, né, quase que eu falo bloco de adobe, é o que eu acabei de falar que não é certo. Quando você está fazendo o adobe, o silt realmente é vilão, porque você precisa de plasticidade. E a areia, a partícula da areia, como ela é uma partícula mais resistente, ela que depois vai ajudar ali a dar resistência à compressão. Só que o silt não. Então, assim, se é um solo siltoso, você vai ter muito problema. Geralmente, o silt, sabe quando vocês, não sei se já tiveram contato com um solo siltoso, mas é um solo que você bate assim, ó, ele pulveriza, o silt parece talco. E quando você pega um solo muito siltoso e você faz a massa depois que seca, ele esfarela igual giz de cera, assim, ó. Ele se esfarela porque não tem coesão. E aí, quando a gente fala de resistência, eu já estou pulando um assunto ali depois mais para frente, a resistência à compressão, tem gente que acha que o que dá resistência à compressão é a areia. Que quanto mais areia tiver, maior resistência à compressão do adobe, o que não é verdade. O que dá resistência à compressão é a argila. Então, associa a argila ao cimento. A argila é que dá coesão, ela que vai ligar
todas as partículas ali, quando você faz a massa, você reorganiza essas partículas de forma que uma se liga na outra. Então, ela envolve as partículas de areia. Sem isso, não tem resistência à compressão. Sem isso, quando você, ainda mais que você não está fazendo compactação, né? Diferente da taipa de pilão, que você está compactando, é outra técnica. O adobe você não está compactando, né? Você está moldando ele. Então, o que dá resistência é a argila. E aí, então, dito isso, da parte de classificação granulométrica, a gente entra nesse outra parte de ensaio de caracterização de solo, que são os ensaios de consistência. Então, para vocês entenderem os ensaios de consistência, a gente tem 2 ensaios de consistência. O LL, que é o limite de liquidez, o LP é o limite de plasticidade. São 2 ensaios diferentes que são feitos. São ensaios dificílimos de fazer, tem que ser feito uma pessoa com muita experiência, geralmente no laboratório tem aquela pessoa que faz esses 2 ensaios. Então, o que acontece? Quando você começa a adicionar água no seu solo, ele começa que um sólido sem retração, ele está bem seco. Quando você começa a adicionar água, você começa, aqui ele tem um sólido com retração, ou seja, ele começa a ficar úmido o suficiente que ele se expande e retrai, e é quando chega aqui o limite de plasticidade, é esse estado sólido para o plástico. Então, o plástico, ele é maleável, né? Você tem ali uma coesão que você consegue trabalhar com esse solo. Ele tem um limite, até que você vai adicionando água, ele está plástico, água. Aí ele chega aqui, ó, nesse aqui. Então, a gente está adicionando água, chegou no limite de plasticidade. Entrei no plástico, na consistência plástica do solo, e aí, quando ele para de ser plástico, ele se torna líquido, é o limite de liquidez. Então, entenda uma coisa aqui, a argila que está dando essa plasticidade aqui. Quanto mais ativa essa argila, ou maior quantidade de argila, entendem que essa plasticidade, essa diferença aqui, ó, e principalmente o tanto que eu adiciono água, e ele mantém essa plasticidade, esse limite aqui aumenta. Consegue entender a ligação dessa argila com isso aqui, ó? Então, se eu tenho um LL, que é meu limite de liquidez, alto, significa que esse solo está segurando essa água. Significa que essa argila está segurando essa água. Tá? Então, isso, eu estou reforçando isso, porque é importante para vocês entenderem uma coisa aqui. Quando a gente faz a granulometria, igual eu expliquei, né? Aqui estão as peneiras, fiz a separação das areias, eu não consigo separar o silt da argila por peneira, não. Aí eu entro para o ensaio de sedimentação. Não vou entrar nessa questão de ensaio também, não. Mas aí, por ensaio de sedimentação, eu consigo separar o silt da argila para ver a quantidade, tá? Aí tem a ver com densidade do solo, enfim. Os limites de consistência, então, como eu falei, são 2 ensaios diferentes que determinam o limite de plasticidade e o limite de plasticidade e o limite de liquidez. Quando eu subtraio um do outro, chego ao índice de plasticidade, descubro o índice de plasticidade, que é essa faixa ali. Eu tenho que ter um solo plástico, eu preciso ter essa plasticidade. Agora, se esse limite de liquidez alto pode significar, né, que vai ter muita retração. Isso pode ser um problema, porque aí depois, dependendo de como você está secando esse adobe, como ele retrai muito, ele pode trincar. Aí eu vou falar disso depois. Na minha tese, não vou entrar disso também. Quem tiver interesse, depois no final vou deixar meu e-mail. Quem tiver interesse, né, em acessar e ter acesso à minha tese, pode entrar em contato comigo que eu envio. A minha tese, eu pesquisei a seleção de solos tropicais para adobe e fiz aí uma pesquisa sobre a complementação desses ensaios com esse ensaio de adsorção de azul de metileno aqui. Esse ensaio, ele determina a atividade, o grau de atividade da argila. Então, não é quantidade, é qualidade. Essa argila é muito ativa ou pouco ativa. E isso, para saber se o solo é ideal ali para o adobe, é importante. Não vou entrar nisso, não, senão a gente vai ficar muito tempo aqui.
A questão da retração, então agora a questão aqui, entendendo essa questão da plasticidade, entendendo a granulometria e como a argila está atuando ali no Adobe, vocês vão entender muito essa questão da retração. Porque eu, quando estou preparando o meu barro, né, a massa do Adobe, eu estou adicionando água. Essa argila está absorvendo, então ela está se expandindo ali. Quando eu moldo esse Adobe aqui, essa água começa a se perder. Então, ela começa a retrair. É importante fazer, inclusive, um ensaio de retração, que é uma coisa muito simples, naquele material que eu mostrei ali para vocês, vocês conseguem baixar, inclusive mostra esse ensaio, pega um pedaço de madeira com as réguas assim comprida, preenche ali, deixa secar e depois você vai medir quanto que retraiu ali. Mas no Adobe acontece isso. Tanto que depois você mede esse Adobe, depois de seco, ele vai estar menor do que a forma que você utilizou, porque ele retraiu, ou seja, a água foi saindo, ele foi retraindo. Como você faz para evitar que ele trinque? Porque se ele está retraindo, pode ser que ele chegue a trincar. Então, para ele não trincar, primeiro, conhecer o tipo de solo. É um solo que tem muita argila ou uma argila muito ativa? Porque pode ser que o solo não tenha uma quantidade muito alta de argila, mas essa argila é uma argila tão ativa que ele pode ser que tenha um limite de liquidez alto. Então, aí, o que dá para fazer? Aí você vai estabilizar esse solo, aí você vai adicionar suas fibras, porque a fibra nada mais é que ele está segurando essa massa junto aqui, para ele não trincar. Assim como a gente faz no Power Pick, né? Como o Power Pick, eu preciso de mais plasticidade ainda, porque eu estou jogando um barro em uma malha ali, né, de madeira, de bambu que seja, e ela tem que grudar, então eu preciso de um solo super argiloso, né? Tem que ter uma quantidade alta de argila. E como tem uma quantidade alta de argila, essa retração vai acontecer certo, inevitável, vai retrair. E aí começa a trincar, né? E aí, no caso do Power Pick, se ela trinca, e geralmente vai trincar, na primeira secagem ela vai trincar um pouco, você vem com uma segunda demão, vamos dizer assim, desse barro de novo, para ir fechando essas trincas, até que ela vai secar sem trinca nenhuma, aí você vai fazer o reboco, enfim. No Adobe você não tem essa possibilidade. Depois que ele trincou, você não vai poder vir depois e preencher esse espaço, que não vai dar certo. Então, o que você faz? Ou você vai estabilizar, entendem agora que não é sempre que você precisa estabilizar. Se o solo for ideal, se ele não tem uma argila muito ativa, se ele tem um limite de liquidez baixo ali, que, ou seja, não vai ter uma retração tão alta, então não preciso colocar palha. Inclusive, a fibra, existem vários artigos aí também que falam o seguinte, a fibra, acabei de ver uma pergunta não sei se é o Dani ou a Dani, né? Pergunta da questão estrutural, que coincidência, você mandou a pergunta, apareceu aqui, eu vou falar, é inversamente proporcional à resistência à compressão. Isso tem vários ensaios, artigos publicados disso. Quanto mais palha você coloca, menos resistência à compressão você tem. Então, ela não é estrutural. Ela tem a função, o quê? De evitar a retração, evitar que esse Adobe trinque. Mas nem sempre é preciso. Então, tem que fazer os ensaios, tem que fazer a análise de caracterização, tem que fazer os ensaios de caracterização de solos, testes de campo, para ver se vai precisar ou não. Aqui... então, além dessa estabilização, outra coisa muito importante, isso eu já tive muita experiência na prática disso, que é o seguinte, você precisa untar o local que esse Adobe vai secar. Seja um piso de concreto ou na terra, né, que muitas vezes você está no canteiro de obras e você está fazendo isso direto na terra, tem que tomar muito cuidado com a terra, inclusive, porque dependendo se o solo estiver muito seco, na hora que você coloca esse Adobe molhado ali, ele vai puxar muito essa água. Então, o que é importante fazer? Sempre colocar areia por baixo, é igual untar a forma, assim, né? Você unta a forma com areia para colocar o barro ali para desenformar, você unta a parte que você está colocando o Adobe para secar. Porque se você coloca no lugar e se ele gruda nesse solo, na hora que ele começa a retrair, ele vai trincar, porque
porque ele está grudado aqui, ele não está movimentando, né? Então, ele tem que conseguir movimentar para ele retrair sem trincar. Às vezes, ele está trincando nem pelo tipo de solo, é porque não está untando a base de onde que ele está secando, e ele está grudando nesse chão e não está conseguindo movimentar para retrair. Então, tem que tomar cuidado com isso. Aqui a questão, então, da norma. Dito isso, né, muito resumidamente sobre a parte de solo, porque, assim, é muito importante dizer que sempre, quando vocês forem trabalhar com arquitetura de terra, conhecer o solo, conhecer sobre solo, estudar, isso é muito importante. Eu vejo muita gente que trabalha isso e não se aprofunda tanto, então acho importante se aprofundar. Tem muito material sobre isso, né, na internet, nos sites, inclusive esse que eu mostrei, que explica de uma forma mais resumida, mas tem que entender o comportamento do solo, como está ligado o tipo de solo, o seu comportamento, para você conseguir fazer um material de qualidade. Isso qualquer técnica, né, de terra que a gente fala. Então, na norma de Adobe, aqui, ele vai dar uma sugestão de composição granulométrica. E aí tem que tomar cuidado com isso, porque na minha tese, eu coletei 12 solos aqui de Minas, fiz os adobes, fiz caracterização, tanto os ensaios de caracterização do solo, quanto os ensaios de caracterização física e mecânica, então ensaio de resistência à compressão e tudo desses adobes. Nenhum solo estava dentro dessa composição indicada pela norma, e eu tive resultados de adobes de excelente qualidade. Então, a norma mesmo diz o seguinte: devem atender preferencialmente. Então, assim, não é que a norma está errada, né? Porque, primeiro, que ela não está exigindo que a composição granulométrica do seu solo esteja aqui. Ela está indicando uma composição. Só que minha tese de doutorado, eu meio que vi que, enfim, é complexo você indicar granulometria, porque o tipo de solo, o argilo mineral presente ali, vai dar características bem complexas, assim, de determinar pela granulometria, porque aqui eu estou falando de quantidade, certo? Porcentagem. Então, quando eu faço um ensaio de granulometria, eu vejo lá, eu tenho 50% de areia, tá aqui dentro. Eu tenho silt máximo de 30% e argila entre 25% e 35%, e aí tomar cuidado com isso. Se está dentro disso, você não ache que esse é um solo perfeito. Não é, tem que fazer os outros ensaios, e principalmente de comportamento desse solo. Por que eu estou dizendo isso? O solo de bichinho, que tem um adobo, vou mostrar os adobos maravilhosos, resistência altíssima aí de mais de 4 MPa. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar a norma de adobe, exige 1,5 mínimo, né? Não para estrutural, para adobe de vedação. O adobe de bichinho chegou a 4 MPa de resistência, sem nenhum estabilizante, ou seja, não tinha palha, nada, e completamente fora desses padrões. Lá, o solo, para vocês terem uma ideia, tinha 60% de argila. Aí você fala assim, fiz um ensaio, né, de granulometria. Falei assim, impossível, 60% de argila, completamente fora aqui, né? Vai dar um adobe péssimo, vai retrair demais, vai trincar esse adobe todo, e não. E olha, a resistência à compressão, como eu falei, está ligada à quantidade de argila, tem muito artigo falando sobre isso. É comprovado que quanto mais quantidade de argila, mais resistência à compressão você tem no adobe. Só que você não pode ter uma argila ativa demais, porque aí você não consegue de fato. Por isso que é uma equação, entende? Equação, você tem que saber equacionar e corrigir se for necessário, tá? Então, só para reforçar isso aqui, a norma não está exigindo esse parâmetro, ela está sugerindo, né? Mas fiquem aí atentos a isso, não necessariamente porque está fora, porque vai ser um solo ruim. Esse solo, ele geralmente, né? Geralmente não. A gente não utiliza o solo orgânico, não pode ser um solo orgânico,
né? A gente está trabalhando esse material aplicado a uma construção, então não pode ter matéria orgânica ali. Então, para coletar esse solo, elimina essa primeira camada do solo ali, né, onde tem planta, tem raiz, tira uma camada aí de uns 30, 50 centímetros mínimo, para você já coletar um solo de uma camada que não tem matéria orgânica, tá? Questão das formas, né? Antigamente, os adobes antigos, que hoje a gente chama de adobes históricos, eram adobes enormes, aí de forma de 19 por 19, 20 por 20 por 40, a forma. Hoje em dia a gente não faz adobe tão grande mais, então a gente chama de adobe histórico, esses adobes enormes. Hoje, as dimensões dos adobes, não só por uma questão da produção em si, né, ela mais leve de produzir, mas mais leve de construir também, né? Esse adobe histórico, lá em Bichinho eles fazem esse adobe grande histórico, chega a pesar 7 quilos cada bloco. Então, né, construção é uma construção pesada, né, para você construir. Então, agora aí já tem um adobe de menor altura, né, de comprimento, ele pode continuar aí com uns 40, mas aí vai depender muito da construção, né? A gente tem diversos tipos de forma, diversos tipos de materiais de forma, pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de um bloco, pode ser de 2, pode ser de 10. Claro, quando você está fazendo uma forma com 10 adobes, aí precisa de 2 pessoas, né? Uma de cada lado para levantar essa forma. Existem formas como essas aqui que não tem fundo, então você apoia aonde que já vai ficar secando, né? Aqui vocês conseguem até ver a areia lá, tá vendo que eu falei? E aí você molda aqui, ou você pode fazer fundo. Então, você trabalha em cima de uma bancada, que pode ser mais confortável para você, e aí você carrega e desmolda, né? Isso no local onde você vai secar. Então, vai depender, tem vários tipos de formas, dimensões, tá? É importante até essa proporção da altura, largura e comprimento, para na hora de você fazer ali as fiadas, né, de assentamento, você conseguir trabalhar isso. Então, aqui a gente tem, né, algumas, na norma, não vou ficar entrando em muitos detalhes, né, depois quem tiver interesse em procurar e ler mais profundamente, estudar ela, mas só para mostrar que existem, e inclusive existe na norma que o adobe, que ele pode ter aqui os furos para você passar a tubulação interna, as paredes, assim como o BTC, né, que é o bloco de terra comprimida, ele pode ter forma trapezoidal, ele pode ser redondo, enfim, aí vai depender do seu projeto, né, como vai ser construído e como você vai fazer essa paginação. Da produção, então, do adobe, você vai fazer essa mistura, né, seja a terra e a água só, terra, água ou aditivo, palha, o que seja. O importante primeiro, aqui na norma fala o solo ser destorroado. O que acontece? A argila, ela, como eu já expliquei, ela tem essa questão de ser aglomerante. Quando a argila é muito ativa, você tem torrões de argila, torrões resistentes de argila. Por isso é importante você destorroar e não peneirar direto. Se você peneira o solo direto, sem destorroar, significa que você pode estar tirando a argila toda do seu solo. Porque a maioria desses torrões que são formados são torrões de argila. Então, o ideal é evitar pegar a terra que tem muito torrão, porque vai ser muito trabalhoso, mas se tiver, no caso, é bom dar uma destorrada antes de você peneirar. Você passa aí para uma peneira mais grossa, né? Uma peneira aí de construção civil mesmo, para tirar a parte dos pedregulhos que a gente não quer colocar aqui no adobe, mas dá uma destorrada antes, senão você vai acabar tirando muita argila aí da sua mistura. Aí depois você vai adicionar água, vai adicionar aí, né, a palha, caso precise, e você vai deixar ela em repouso. Essa parte é importante, porque a argila precisa de um tempo para ela absorver essa água. Eu falo que a argila ali é tipo glúten, né? Eu comparo muito a construção e a terra com comida, e assim, porque tem muito a ver mesmo. Você unta a forma, né? Igual você está fazendo um bolo. E ela precisa de um tempo para ela ser ativada.
Então, deixa ela descansando de um dia para o outro, cobre para ela não perder essa umidade, e aí no dia seguinte você vai fazer aí a parte de amassamento. Para você amassar essa mistura, você tem a opção de amassar no pé, muito tradicional e comum, você tem a opção de usar, tipo, pipa, que é por tração animal, para você fazer uma mistura, mas se você tem que misturar, não é só adicionar, deixar ali e usar, porque essa mistura é tipo sovando a massa, né? Que você vai ativando essa plasticidade dela. A moldagem, então, ela vai ser colocada. Importante falar o seguinte: quando você vai moldar, existem artigos que falam o seguinte: a forma como você joga esse barro na forma, se você só coloca de pouco em pouco, ou se você pega uma massa grande e joga dentro dessa forma, isso muda a resistência à compressão do adobe. A resistência à compressão está ligada não só à quantidade de argila, mas está ligada também à sua compressão dentro dessa forma. Então, se você coloca jogando, lá em Bichinho eles fazem assim, e é muito engraçado que eu aprendi fazendo assim lá em Bichinho, e depois eu achei um artigo que fala sobre isso. Você aumenta a sua compressão, assim como você tem altas compressões de blocos de BTC, né, que você está comprimindo. Claro, não estou comparando uma técnica com a outra, não. Eu estou falando em relação da compressão. Então, até pesquisa boa de se fazer aqui com os nossos solos, se de fato faz essa diferença. Eu vi artigo que fala que sim, mas com solos de outros países, não são solos tropicais. Nossos solos tropicais têm características bem peculiares. Então, vale a pesquisa aí. Fica a dica quem quiser entrar e pesquisar sobre. Então, como você coloca, você tem essa diferença, tá? Então, há duas coisas: compressão, a resistência à compressão está ligada ao tipo de solo e está ligada à forma que você está colocando esse solo dentro dessa forma. Vou ter que agilizar aqui, gente. 8 horas já. A secagem, como eu falei, é importante você ter um lugar coberto. Por quê? Se você coloca isso direto ao sol, essa água vai evaporar muito rápido, ela vai retrair muito rápido e a chance de trincar é muito maior. Lá em Bichinho, eles secam no sol. Lá em Bichinho é um caso muito atípico, porque tudo que fala para não fazer lá eles fazem, o solo é completamente fora do padrão e o adobe é ótimo, eles secam no sol, nada trinca, é uma beleza. É um solo que tem muita caulinita, vou entrar nisso não, mas é um argilo mineral que ele tem baixa retração. Então, deixa secando, importante virando. O tempo de secagem vai depender do clima, claro, da umidade, de temperatura que está ali, mas aí vamos dizer que um mês ele já está seco. Você tem que ir virando ele para ele secando igualmente de todos os lados. O terreno tem que estar uniforme, senão na hora que você desmolda, ele pode dar aí deformação. E você pode, depois, quando ele já está bem estável, você empilhar até 1,5 metro de altura, deixando os blocos, um espaçamento entre os blocos, para ele continuar secando depois de empilhado, tá? Aqui uma foto lá de Bichinho, tá vendo? Ele usa uma tração animal aqui, ó, com cavalo. Ele tem, aqui tem uma pipa, vou mostrar uma foto depois. Tá vendo? Olha lá, eu falo que é bom secar no sol e mostro a foto lá de Bichinho, que é completamente no sol, e os adobes trinca nada. Então, tudo depende, né? Tudo depende. Aqui, tá vendo? O cavalo, então isso aqui é como se fosse uma batedeira, assim, né? Você tem as pás aqui dentro, ele vai colocando o solo daqui para lá, já úmido. Esse cavalo vai girando essa pá, vai girando aqui dentro e vai empurrando esse solo aqui para baixo, e o solo sai do lado de cá. Então, essa massa aqui já está amassada, né? O barro já está amassado. Ele usa uma forma, tá vendo? Aqui é uma forma de madeira, aqui é uma forma de metal. Ambas têm fundo. Importante quando faz fundo é só deixar uma frestinha pequenininha de cada lado para não dar vácuo. Senão, se der vácuo ali, ele não sai, né? Depois para desvirar. Mas ele trabalha na bancada, então é mais confortável. Então, a massa vai sendo colocada aqui na bancada e ele vai... Tá vendo como ele faz? É um solo maravilhoso, muito plástico. Então, ele pega
essa massa inteira, assim, ó, a quantidade já joga, assim, ó, dentro dessa forma, já tem uma certa compressão ali, enfim. Se vocês procurarem no YouTube, assim, ó, Adobe Bichinho, tem um vídeo lá do meu mestrado que eu fiz, que mostra, tem uma parte do trecho do vídeo que mostra ele fazendo esse bloco. Aqui é seu Antenor, não falei aqui, deixa eu voltar. Esse aqui é seu Luiz, ele é um produtor lá de bichinho, ele trabalha com isso, ele vive disso, de fazer Adobe. É uma cidade muito turística, então sempre tem gente que vai lá, tem muita construção com Adobe, depois vou mostrar umas fotos de lá, então sempre tem gente procurando. A questão de sustentabilidade, eu falo, André, eu vi sua pergunta aí, lá o solo tem 60% de argila, e muito pouco silt, e muito, assim, 60% de argila é um solo, né, mega argiloso. Mas depois a gente fala disso no final. O que eu estava falando é que aqui tem muita gente que vem de fora e compra esse Adobe para levar para outro estado, vai para o Rio, São Paulo, Goiás. E aí, se a gente está falando de sustentabilidade, né, que eu nem vou entrar nessa questão, acho que todo mundo está aqui já tem interesse, né, não preciso ficar defendendo a técnica aqui, eu acho que todo mundo sabe das suas qualidades, né, mas muito é falado, assim, de sustentabilidade, de ser um material ecologicamente correto, depende, né, cada Adobe desse pesa 7 quilos, quantos Adobes eu preciso para construir uma casa? Quantos transportes eu preciso fazer isso para levar para outro estado? Aí a sustentabilidade já cai, né? Então, toma cuidado aí com isso. De falar que é um material sustentável, é um material que depende, né? De onde está sendo feito, o transporte, enfim. Então, o seu Luiz, ele vive disso. E esse é seu Antenor. Seu Antenor, ele também trabalhou a vida inteira com a produção de Adobe. Na verdade, a vida inteira não, minto. Ele é de Bichinho, e Bichinho é muito perto de Tiradentes. Para quem não conhece, Tiradentes é uma cidade histórica, né, mineira, famosa. Bichinho está, tipo, 4,5 quilômetros de Tiradentes. Vocês de Lava estão aí pertinho, né? Então, lá, como está muito próximo de Tiradentes, foi feita uma obra de restauro numa edificação lá, porque Tiradentes, ela é praticamente toda de Adobe, assim. As nossas cidades históricas, mineiras, cada cidade acabou utilizando mais uma técnica. Ouro Preto é uma técnica mista. Lá tem muito pau a pique, né? Os embasamentos de pedra com as alvenarias de pau a pique, de vedação. Em Tiradentes e Mariana, São João del Rei, a gente tem muito Adobe. Então, foi feita uma restauração, até com o Raimundo e o sócio dele, que me fugiu o nome dele agora, Reco. Eles fizeram uma restauração num casarão de Adobe lá e chamou seu Antenor para ir para lá para ajudar. Seu Antenor, ele já conhecia o Adobe, porque ele fez Adobe na infância, né? Bichinho tinha já essa cultura de Adobe, mas de uma forma diferente. Ele fez essa restauração, aprendeu mais sobre a produção de Adobe e começou a produzir em Bichinho. E as pessoas começaram a procurar. Ele saiu na Arquitetura e Construção, aquela revista, e aí muita gente começou a procurar ele para fazer o Adobe. Então, aí ele começou a trabalhar com isso, assim, sua principal fonte de renda. Enfim, aqui em frente à casa dele, ó, que vocês reparam aqui a areia, né, que eu falei que é importante pintar aqui o solo. Então, continuando aqui, da norma, né, como eu falei, a norma, ela coloca aqui uma resistência mínima de 1,5 MPa, o Adobe de Bichinho chegou a 4. Desculpa, o Adobe de Bichinho chegou a 2,5 MPa. Eu trabalhei com um solo que é da região da Lapinha, aqui em Minas. Lá o Adobe chegou a 4. O Adobe, assim, altíssima resistência, né? Sem nenhuma estabilizante. Nada, nenhuma palha, cal, cimento, nada. Terra e água, e deu uma resistência de 4 MPa. Na norma explica esse processo, tá? De resistência à compressão, não vou entrar aqui nessa questão. Falando rapidinho aqui da construção, né?
é importante quando vai construir com adobe, assim como qualquer técnica de terra, você soltar essa base, né, esse embasamento do solo para começar a alvenaria. Tem um ditado aí que fala que construção com terra tem que ser feita igual a gente sai na chuva, né, que precisa de uma bota, uma galocha, e então solta aqui a fundação, faz um embasamento mais alto aqui para você soltar. Você precisa de uma sombrinha, no caso os beirais, e precisa de uma capa de chuva, que no caso é o reboco que está protegendo ali. Então, é uma boa analogia. Então, a gente tem aqui a fundação contra piso, né, cimento, e aqui você pode fazer um muretezinho embaixo, que seja para você soltar essa alvenaria desse contrapiso, para aí começar a assentar os adobes. A forma de assentar o adobe vai depender, né? Enfim, tem várias formas de amarração, assim como nos blocos convencionais, a espessura dessa alvenaria aqui, se vai ser simples, dupla, né? Se vai ser 14 ou se vai ter 30, enfim, qual que vai ser, vai depender. Se você está usando o adobe como estrutural, ou se é só vedação, ou seja, se você tem uma estrutura independente, você está só vedando essas paredes com adobe. Em bichinho eles fazem assim, eles fazem uma estrutura independente para fazer a vedação, então não precisa ser uma parede grossa. E você pode usar como estrutural. Antigamente, em bichinho, você tinha aí construções estruturais, ou seja, a carga do telhado está diretamente ali em cima dos blocos, né? Uma parede estrutural. Então, como você vai fazer essa amarração, vai depender aí de como a espessura que você precisa, né? A forma, se você vai assentar o adobe transversalmente ou longitudinalmente, e aí várias formas de amarrar. O importante é fazer essa amarração muito bem feita, né? Das paredes. Aí uma foto, eu esqueci de comentar o seguinte, vocês vão ver algum slide, esse símbolo da Natural Arquitetura. A gente tem um membro da rede, chama Márcio Holanda, não sei se ele está presente, mas é um grande conhecedor de Adobe, dá muito curso, faz muita construção com Adobe. Ele gentilmente me cedeu uma apresentação dele, então eu acabei pegando fotos dele dessa apresentação, e todas as fotos que eu peguei que são dessa apresentação dele, eu coloquei o símbolo dele ali, tá? E sugiro vocês entrarem no Instagram dele, @naturalArquitetura. Tem muita coisa legal, ele é um querido e grande conhecedor de Adobe, tá? Sigam ele lá. Essa é uma construção dele, né? Então aqui vocês veem, né, os elementos soltando aqui esse embasamento para fazer essa mureta aqui, para soltar, para não ter umidade, né? Para a umidade do solo ali não subir, não ter essa capilaridade aí de subir na alvenaria. Depois você vai fazer uma cinta de amarração, né, com esses blocos, para aí depois vir com a cobertura ou a laje. Então, só um esqueminha rápido aqui. Então, tem a fundação, né, a gente tem ali o corte de capilaridade através dessa muretinha que você vai fazer para soltar. Tem a alvenaria, né, a parede de adobe, a argamassa de assentamento, aí geralmente uma argamassa que precisa ter um teor a mais de areia, então a gente pode utilizar a mesma massa, adicionando mais areia nela, para fazer esse assentamento. Tem a cinta de amarração, né, e depois o reboco. Esse reboco é muito importante para proteger essa parede de intempéries. Claro que não é um reboco de cimento, é um reboco também à base de terra, né, mas aí a gente já está colocando areia, cal, mas é um reboco que respira. Se você coloca um reboco, primeiro que o cimento e a terra não são compatíveis, uma não gruda na outra. Então, se eu faço um reboco tradicional, aqui a gente vê muito restauro por aí, de gente que não entende da técnica e tá com argamassa de cimento ali, um reboco, e vai cair, não tem aderência, né? Tem como até fazer, para você fazer revestimento de banheiro, por exemplo, existem técnicas, mas tá outro caso. Tem que ser a base de cal, porque a cal permite essa respiração, né? Essa troca de umidade, não é um material impermeável. Ele é permeável e uma grande vantagem, não é uma desvantagem isso. É uma vantagem, só tem que saber trabalhar, né? A questão do beiral, que eu falei, que aí você tem aí que proteger-se, né, com um beiral generoso.
E é importante fazer uma drenagem aqui também para essa... Ideal pôr uma calha aqui, mas para evitar que acumule água aqui, né, nessa base aqui, é bom ter uma drenagem em volta. Terminando a técnica, vou passar aqui para a parte da cultura rapidamente, porque a gente falou da técnica, né? É importante, inclusive, em relação ao patrimônio, se a gente está falando aí de patrimônio, de identidade, história, de cultura, a gente tem o patrimônio material. Ele de fato, assim, existem tombamentos de edificações, então é um patrimônio material, imóvel, né? Só que a gente tem a questão do patrimônio imaterial, e a gente não está falando da edificação, a gente está falando do saber fazer, da cultura, da identidade que tem ali naquela comunidade, naquele país, né, que a gente tem aí em relação à cultura ainda até hoje, né, não só antigamente, mas atualmente, várias regiões, vários países que existe essa cultura de construção com adobe. A questão do saber fazer, então, os técnicos, como você transmite esse conhecimento de geração para geração, né, que mantém aí essa tradição. Então, isso a gente está chamando de cultura, né, não estamos chamando de técnica mais. Então, algumas imagens, só para vocês entenderem, né, a construção com terra é uma construção milenar. A gente tem ruínas milenares de construção com terra e de adobe ainda, né, mas a gente está falando de uma técnica desde quando o ser humano saiu lá do seu período nômade, começou a se assentar lá com a criação da agricultura e começaram os assentamentos, aí começou a construção com terra. Claro que além da terra, nessa época a gente tem a pedra e a madeira, mas a gente tem muitas regiões que a gente não tem pedra e madeira disponível. Então a construção com terra começou lá, né, dos primeiros assentamentos da nossa civilização humana aqui. Então, a gente está falando de uma técnica milenar, né, de 10 mil anos, aí desde os primeiros assentamentos. A questão, hoje, da transmissão de conhecimento sobre essas técnicas, infelizmente, existem muitos preconceitos, a gente sabe disso, acerca dessas técnicas. Não vou entrar nesse debate agora, nessa questão, mas muito está por essa falta de ter essas informações, né? Nos livros de arquitetura, os livros de arquitetura e construção, grande maioria nem cita essas construções, né? Não só as construções históricas que a gente tem, mas as construções contemporâneas, né? As construções atuais aí, que temos construções de muita qualidade, modernidade atual, e que são muitas vezes deixadas de fora aí nos livros de arquitetura. Está mudando, né? Felizmente está mudando, mas ainda vejo muito preconceito por aí. Preconceito, para mim, é um pouco de falta de conhecimento, né? Porque, enfim, não vou entrar nisso. A questão, então, aqui a gente tem, desde a Mesopotâmia, construções, os zigurates que eram feitos, a base dos zigurates, que eram, maioria, feito de terra, e aí a gente tem um exemplo, né, dessa base do zigurate de adobe. Então, a gente está falando aí de 2 mil anos, né? A gente tem aí, os campos de cúpulas bulbosas no Egito, em Mini, no Egito, também de adobe. Vocês conseguem ver aqui os que não estão revestidos, né? De cúpula de adobe. A gente tem aí a cidade do Ban, também conhecido como Arjeban, no Irã, uma cidade inteira de construção com terra. Infelizmente, em 2003, se eu não me engano, teve um terremoto, destruiu muito, a grande maioria das construções. Mas aí, eu sempre, quando as pessoas vêm com esse papo assim, mas é resistente, né? Se chover, não desmancha. Não, eu falo, bom, a gente tem ruínas aí de 2, 3 ou mais, né, 1000 anos. Então, assim, eu não preciso nem responder, né? Vamos ver se as construções de concreto vão durar isso tudo, duvido. A gente tem a cidade de Xiban, que é conhecida como a primeira cidade do mundo a ter um master plan vertical. São prédios aí de 7, 8 andares, de adobe, tem taipa de pilão também, mais os primeiros andares ali, mas, né, verticalmente são construções de adobe.
Então, a gente tem aí, né, construções verticais, e aí datada aí, ó, as primeiras construções, né, ali registrada de 300, ano 300 depois de Cristo, a maioria aí depois de 1532, mas a gente está falando de construções bem antigas, né, 1500 é nossas construções históricas hoje das nossas cidades coloniais aqui no Brasil. A gente tem a mesquita de Djené, no Mali, que ela também é de adobe, e em relação à cultura, que eu estou falando, mostrando aí, né, a história, mas todas essas comunidades, por exemplo, aqui no Djené, se vocês procurarem um festival, no YouTube tem vários vídeos, todo ano eles fazem um festival para refazer esse reboco antes das monções, que é o período de chuva, eles refazem, por isso que tem esses tocos aqui, ó, eles sobem nessa construção, e é um evento cultural, assim, isso é tombado, patrimônio material da Unesco, né, patrimônio mundial. Então, e a gente tem nossas cidades históricas, aqui a gente tem, eu trouxe o exemplo de Tiradentes, como eu já citei, onde a maioria das construções são em adobe, a maioria é revestida, né? Muita gente, quando a gente vai nas cidades históricas e a gente fala arquitetura de terra, a pessoa não conhece. Aqui no Brasil tem, porque as construções históricas das cidades históricas são revestidas, todas. As pessoas não imaginam de que são, não param para pensar, né? Bichinho, Tiradentes é praticamente toda de adobe, Mariana, São João do Rei, nossas cidades históricas, né? Claro que as demais também, as cidades do Nordeste, né, a parte colonial, Ouro Preto já trabalha mais aí com pau a pique, mas são construções completamente conservadas, e aí você vê a importância do adobe. E por que eu estou falando isso? Porque as construções contemporâneas de adobe, a maioria, apesar de ser importante o reboco, ela fica aparente, porque tem uma questão cultural, estética agora, né? Quando eu fiz minha pesquisa em Bichinho, não vou aprofundar tanto, tá? Mas também, quem tiver interesse, eu posso enviar minha dissertação de mestrado, que eu fiz uma pesquisa interdisciplinar, porque eu pesquisei a técnica, mas fiz uma pesquisa quase antropológica, morei lá, então fiz uma pesquisa aí para entender o processo de tomada de decisão deles. Tem muita construção nova, bem recente, de 10, 15 anos, 20 anos para cá, e muito valorizado, o adobe é muito valorizado, assim. Então, tem essa questão da valorização, e muita valorização estética, no caso de Bichinho, que, assim, para eles é inviável pensar em colocar um revestimento e esconder esse adobe que eles querem mostrar, porque tem seu valor, né? Não é uma questão só construtiva, não é a questão da técnica, não é a questão da eficiência térmica que tem, né? A casa de construção com adobe ela é muito mais confortável, enfim, tantas questões técnicas, mas aí já entra uma questão cultural, né? Que entra questões de valores aí, que é importante manter, para eles manter essa construção aparente. E aí, chegando agora nas construções mais atuais, contemporâneas, né, mundialmente, aí a gente tem vários lugares do mundo com construções de adobes contemporâneas, né? A gente fala de adobe, muitas vezes já liga essa construção colonial, esse estilo colonial, porque a gente tem essa referência das nossas cidades coloniais, que são de terra, mas não necessariamente, tem construções maravilhosas contemporâneas no mundo, vou mostrar algumas aqui. Essa aqui, que é uma construção, agora eu me esqueci onde que é. Peço desculpa aqui que eu me esqueci onde que está localizada. A gente tem essa Anna Heringer, em Bangladesh, fez essa escola muito linda, tem uns túneis aqui dentro para as crianças, incrível. Se vocês jogarem o nome dela, Anna Heringer, no Google, vocês encontram reportagens, principalmente no ArcDaily, ali que tem mostrando muitas obras, né? E vocês conseguem ver essa obra aí mais detalhada, lindíssima, com cobertura de bambu. A gente tem essa construção em Sumatra, na Indonésia, também de adobe. Você vê que o adobe ele é mais fino, né, mais esbelto do que os adobes
históricos, como eu mostrei lá de Tiradentes, por exemplo, de bichinho. Aqui a gente... Burkina Faso, obrigada, Rafael, vi aqui seu comentário. Burkina Faso, gente, é um país que assim, tem uma cultura de construção com Adobe incrível. Eu vou falar dele agora. Esse aqui é um outro arquiteto, né, o Ricardo Vanucci, que ele também constrói com Adobe. Aqui é uma escola. E a gente tem o Queré, né, o Francis Queré, que ganhou agora, ano passado, o prêmio Pritzker de arquitetura. Ele, muito merecido, vou chegar no próximo slide falar dele. Ele utiliza a construção, que é uma técnica que é muito enraizada, né, na cultura local de um país, né, como o Burkina Faso, um país subdesenvolvido, né, de terceiro mundo. Então, assim, está muito enraizada a construção com terra, em construções muito simples, e ele pega isso e transforma numa arquitetura contemporânea maravilhosa. Então, ele constrói escolas e várias obras públicas aí, fazendo uma arquitetura incrível, e aí ele ganhou no passado, né? Muito importante esse prêmio, assim, para arquitetura e construção com terra. Nossa, assim, eu fiquei emocionada de ver que ele ganhou, porque é um reconhecimento da arquitetura de terra mundial, né? Uma forma de difundir a arquitetura, no caso, ele faz muito com Adobe, mas a arquitetura com terra, de qualidade, né, que a gente vê por aí, quebrando tanto preconceito. Nossa, eu vibrei demais, viu? Fiquei feliz demais que ele ganhou. Quem não conhece ele, depois procure e conheça as obras dele. E aí a gente tem, né, um exemplo também de uma técnica mista, né? O Adobe, aí a gente tem misturado com a estrutura metálica, inclusive com concreto. Isso é um restaurante no México, dessa arquiteta Fernanda Reyes, não sei como é que fala, um Adobe estrutural. E aí tem essa possibilidade, né, de fazer técnicas mistas também, com uma arquitetura mais contemporânea. E eu queria terminar essa apresentação mostrando essa foto. Eu montando minha apresentação, eu achei essa foto de 2010, quando eu estava fazendo minha pesquisa no mestrado, acho que eu estava na especialização ainda, eu achei essa foto. Essa casa do seu Antenor, lá de Bichinho, ele fazia Adobe, e ele, hoje, quem faz o Adobe é esse neto dele aqui, 13 anos depois, ele que tomou frente. Então, assim, para mim, essa é a representação de cultura, né, de transmissão de conhecimento, saber fazer, como é importante isso para uma comunidade, né, para uma nação, enfim, e deixo aí essa foto que me emociona de ver, assim, depois de tantos anos, eu ainda... eu tenho uma paixão enorme, né, por Adobe, fiquei anos e anos pesquisando, mas minha trajetória profissional, tudo que eu fiz para chegar até hoje, né, vou começar a dar aula aqui, passei no concurso, e eu vejo essa foto, gente, eu sou pisciana, eu choro, eu vejo esse menino aqui, e ele hoje está fazendo Adobe, assim, me enche o coração de alegria, e é isso, gente, muito obrigada pelo convite, espero, foi muito rápido, né, podia ficar falando aqui o dia inteiro. Eu queria dar um jeito nesse meu microfone, que eu não estou vendo vocês. Consigo escutar, meu Jesus, socorro. O que eu faço? Tive uma ideia. Quem sabe eu não entro pelo meu celular, e aí eu faço assim, ó, eu ponho o fone no meu celular. Vamos ver. Você está conseguindo ouvir a gente? Espera aí só um minuto. Não, acho que não. Ver se dá certo. Eu mandei aqui mensagem para ela, para ver se ela mutou sem querer a aba. Deu certo! Só estou escutando. Tá escutando? Estou escutando pelo fone. Tranquilo. Foi muito boa a sua palestra, viu? Eu gostei muito da foto final. Obrigada, que bom. Foi incrível. Tem bastante dúvida no chat. Vamos lá. Algumas que eu fui aparecendo ali, eu consegui responder na hora, mas vamos lá, porque eu não consegui ver todas.
Quem tiver dúvida também, quiser, que ainda não falou, pode levantar a mão, que depois a gente vai respondendo. Abrir. Você quer que eu leia para você, já? Peraí, deixa eu abrir o chat. Eu sou ruim de Google Meet, gente, cadê? Achei. Vamos lá. Você quer lendo? Às vezes é melhor. Posso ler, tô procurando a primeira aqui. Essa aqui da Dani, ou Dani, você respondeu a primeira parte e foi perguntado também se é possível adicionar fibra com a intenção de dar mais conforto térmico e acústico. A questão da acústica, eu vou ter que tirar o fone para responder, porque está dando eco aqui. A questão da acústica é o seguinte, a palha, ela não ajuda, ela mais que atrapalha, porque a questão da acústica está ligada à densidade, né? Então, por exemplo, quando você tem uma parede taipa de pilão, que ela é muito densa, né? Ela é compactada, você tem uma eficiência acústica muito melhor, né? Então, tá aí uma pesquisa, né, que pode ser desenvolvida. Qual que é essa relação? Eu nunca cheguei a ver nenhuma pesquisa sobre, às vezes tem, tá? Então, talvez tenha a questão da absorção pela textura. Não sei dizer se isso vai dar essa diferença toda, mas questão de densidade do bloco, porque como a palha ela diminui a densidade, talvez aí o Fernando Minto está aí escutando, o Fernando pode até dar uns pitacos aí, que ele entende mais aí dessa parte, porque ele trabalha com taipa de pilão, se quiser falar, Fernando. Posso estar falando bobagem aqui, mas não tem conhecimento dessa melhor acústica. A questão mais da palha, como eu falei, é mais por uma questão de retração em si do que a resistência ou eficiência térmico-acústica. Qual foi a outra pergunta? Outra pergunta, Jaqueline, o que é uma argila muito ativa? A questão da atividade da argila está ligado muito ao seu argilo mineral. Então, a argila ativa, ela significa que ela trabalha mais a sua capacidade. Então, vamos entender a argila o seguinte, pensa, sabe aquele cubo mágico? Que você tem vários bloquinhos, né? De cada cor ali formando um cubo. A atividade da argila está muito ligada ao tipo de argila mineral, mas está ligado muito à sua superfície específica, porque uma argila, ela trabalha a sua coesão, é uma partícula juntando a outra. Quanto mais maior essa minha superfície específica, mais área de contato eu tenho entre elas, entende? Se eu pego esse cubo mágico, imagina, eu tenho um cubo mágico, eu tenho volume aqui de cubo mágico. Se eu somo essa área dos lados aqui, eu tenho uma área X, certo? Se eu tiro cada bloquinho daquele cubo mágico e separo e somo a área de cada um, o total da minha área da superfície específica é maior, consegue entender? Mas é o mesmo volume, a superfície específica é diferente. Então, essa questão de argila ativa está ligada a isso. Às vezes eu tenho uma porcentagem, uma granulometria igual, mas como eu tenho superfície específica muito maior superfície de contato, ela vai trabalhar maior essa coesão e plasticidade, ela absorve mais água, ela vai retrair mais. Então, quanto mais ativa, geralmente maior retração ela vai ter depois. Então, não é bom você ter argila ativa para o adobe, não. É bom você ter argila menos ativa. Na minha tese, o que eu fiz? Eu fiz uma análise estatística de regressão com os ensaios. Eu cheguei numa fórmula de regressão em relação à resistência à compressão, que está ligado assim, ó, é a quantidade, quanto mais quantidade de argila, quanto menos limite de liquidez, você tem uma maior resistência. Isso significa que a argila muito ativa pode diminuir sua resistência à compressão. Por conta disso. Também você não pode ser que você não consiga fazer nenhum ador, porque ele se retrai muito, ele vai trincar. Né? Se retrai muito e muito rápido, é que trinca mesmo. Entendeu? Sim. O Rafael Teixeira perguntou, Jaqueline, você poderia falar sobre o índice de esbeltez
em parede de adobe. Estou entendendo. Tem que tirar que eu não consigo falar. Entendo isso. Qual a espessura da parede que eu preciso? Seria isso? Quem que perguntou? Rafael Teixeira. Rafael Teixeira está aí? Bom, eu imagino que ele tenha perguntado isso, né? Talvez a espessura da parede aí. A questão da espessura dessa parede vai depender de dois aspectos, como eu falei. Uma é se ela é estrutural ou não. Se ela é de vedação, ela é uma parede mais fina. Você pode fazer uma parede aí de 14 centímetros, né? Assentando ele longitudinalmente. Se no caso ela tem vamos supor que tem um adobe que tem 14 por 7 por 28, né? A gente tem que ter essa proporção para fazer depois as paginações. Então, se eu assento longitudinalmente, eu tenho uma parede 14. Eu estou fazendo só vedação, então não tem carga ali naquela parede, né? Então, aí eu posso fazer uma parede mais esbelta. Agora, se eu tenho uma parede estrutural, aí a espessura vai estar ligada à sua altura. Então, se eu tenho, geralmente, né, nas técnicas de terra e de estrutural, importante dizer também que para a parede estrutural tem que ser um adobe com uma resistência à compressão muito alta. Então, é importante fazer esses ensaios, né? Mas aí pode considerar 1/10, 1/12 da altura do pé direito. Então, se eu tenho um pé direito de 3 metros, eu vou precisar de uma parede aí de no mínimo 30 centímetros. Depois, até a minha pergunta. Você mostrou no slide alguma pessoa que estava fazendo, moldando o adobe com as mãos. Uhum. Aí eu perguntei, porque eu sempre aprendi que você joga na forma. Uhum. Então, a minha dúvida é se esse método de amassar com as mãos também é correto. Uhum. Qual a influência na resistência, né? Qual método deixa o adobe mais resistente? Igual eu falei, a forma que você coloca tem sim uma relação na resistência à compressão. Existem artigos disso, eu li. Tenho esse artigo, quem tiver interesse pode até me pedir que eu envie. A resistência diretamente relacionada ao quanto que você consegue de comprimir aquela solo ali. Então, óbvio que se eu pego essa massa, aí eu preciso ter um solo com uma plasticidade muito boa, senão eu não vou conseguir fazer isso, por isso que não é sempre que dá. E jogo, com certeza, eu estou influenciando na resistência. E aí é bom, fica uma dica aí de pesquisa, né? Existem muitos locais que não fazem dessa forma, pelo tipo de solo, às vezes não consegue, às vezes pela forma que trabalha a massa, às vezes trabalha uma massa mais úmida, a quantidade de água é importante, tem que dosar muito, né, para você conseguir uma plasticidade sem colocar água demais, senão depois você acaba tendo uma retração maior. Mas existe, não é que é errado, tá? Existem muitos lugares que a gente vê que vai colocando assim, mas sim tem relação, tá? Tem relação. Se você consegue pegar essa massa e jogar, provavelmente se você pegar a mesma massa e colocando aos poucos, e pegando a massa inteira e jogando dentro, vai ter resistência à compressão diferente, sim. Uhum. Existem pesquisas já que dizem isso. Certo. Depois foi a pergunta da Andrea, mas eu acho que você respondeu durante a apresentação da granulometria do solo de bichinho. Uhum. Depois o Juliano Souza perguntou: gostaria de saber mais sobre a transmissão histórica de saberes, essa cultura do fazedor de adobe. Seria possível a indicação de autores que tratam desse tema? Uhum. Tem essa questão, tem uma pesquisa que a UFMG desenvolveu sobre os mestres artífices de Minas Gerais. Então, uma pesquisa super interessante, que faz esse levantamento dos mestres artífices, e aí entra os adobeiros. Tem uma pesquisa da Mariana, e o sobrenome dela eu não vou conseguir lembrar agora, que é um sobrenome difícil,
mas ela é aluna de doutorado na UFMG e ela pesquisa essa transmissão de conhecimento lá da região da Lapinha, aqui em Minas, Lapinha da Serra. Então, tem muito artigo publicado dela, tem a dissertação dela, então, também é uma pesquisa aí. Na minha pesquisa de mestrado, também fiz um pouco, uma parte dela sobre essa cultura e tudo mais, e, bom, a princípio, são essas pesquisas que eu consigo indicar. Além disso, tem a questão do patrimônio, né? Como é importante o registro como patrimônio imaterial, esse saber fazer. A forma de conservar e manter através disso. Então, fica aí também uma... não sei nem como dizer, mas é uma manifestação da importância, né, do patrimônio, principalmente o reconhecimento como patrimônio material, desse saber fazer. Está respondido, Juliana? Boa noite. Pode ficar à vontade. Desculpa, acionei o telefone. Parabenizar a professora Jaqueline, maravilhosa palestra, aula, muita informação com profundidade. Obrigada. Começo do básico e foi ao avançado em muito pouco tempo. Muito bom. Uma correria, né? Parabéns, professora. Eu queria ter acesso, assim, acho que até minha próxima pergunta, mas se fosse possível, o nome dessa Mariana, eu estou fazendo, estou concluindo uma especialização, que eu estou fazendo análise histórica das construções. Augusto Saint-Hilaire foi o primeiro francês que pisou aqui no estado de Goiás, e ele fez uma análise, isso em 1719. Ele fez uma análise da arquitetura e tudo, e aí a minha tese de trabalho de graduação, de pós-graduação, esse, eu estou querendo avançar para o saber tradicional do adobeiro, essa transmissão de saberes, né? Aí, se for possível, professora, eu mando meu e-mail, depois mando... Eu coloquei meu e-mail aí, ó, no chat. Você pode me mandar um e-mail, e aí fica também quem tiver interesse, né, alguma das pesquisas aí que eu citei, pode me mandar que eu te envio. E também deixo como sugestão, você entrar no site da rede, tem uma aba de congressos. Lá tem todos os anais, todos os congressos. Que eu não falei isso, né? A gente tem um congresso bianual desenvolvido pela Rede Terra Brasil, que é o Terra Brasil. O último foi em Florianópolis, o próximo, 2024, ano que vem, será na Bahia, maravilhoso, Salvador, Bahia. Então, já sigam lá também, ficam de olho no site, né? Mas dentro dessa sessão de congressos, você acessa os anais, tenho certeza que ali também deve ter muito artigo. Mas me manda um e-mail que eu vou te encaminhar o nome dela, te encaminhar até o contato dela, porque eu tenho, tá? É uma pessoa ótima, super acessível, pode te ajudar muito. Bom, a próxima pergunta é do Marco Antônio. Qual o potencial de mecanização da produção de adobes? É possível, né, em várias etapas. A gente pode mecanizar na parte de amassar o barro, você pode usar tipo uma betoneira, só que não é uma betoneira própria para massa, que me fugiu o nome agora, mas existe essa máquina, né, para fazer esse amassamento, então você mecaniza esse processo, e em alguns países existe uma mecanização para desenformar, assim, através de tipo um trator. Não é muito comum mecanizar essa etapa, assim, é mais raro a gente ver a mecanização de moldar e desenformar, mas a mecanização do amassar já facilita muito o processo, assim, torna o processo mais leve. Mas existe, sim, apesar que a maioria dos lugares ainda tem essa questão quase de manufatura, né? Não é uma técnica simples, por isso a valorização aí que tem que ter do processo, mas é muito autoconstrução também, né? Muita gente em muitos países aí constrói o próprio bloco, mas existe sim a possibilidade, tá? Apesar de não tão comum nessa segunda etapa.
Bom, eu não sei se o Marco Antônio ainda está aqui, que eu não estou vendo ele. A próxima pergunta, Adriana Lima perguntou: conhece algum curso de especialização no Rio de Janeiro? Aí, o Fernando Minta ainda está aí, Fernando? Ele estava aí, não sei se ele ainda está. O Fernando, ele é professor na... Fernando está aí. Ele saiu. Tô aqui sim. Então, aproveita, responde aí, porque eu sei que está aí no Rio. Olha, o curso de especialização ainda não tem. Existem disciplinas na graduação, tem uma disciplina na UERJ, que fica em Petrópolis, e outra na PUC, no Rio de Janeiro. Mas, assim, a gente está gestando aqui, talvez para o próximo ano, na PUC, uma especialização mais voltada para arquitetura e construção com terra. Obrigada. Professora, tem algum lugar, então, mais próximo? Eu sou arquiteta já há bastante tempo, trabalho com assentamento precário, acredito que seria uma boa técnica, já venho tentando no Rio há algum tempo e realmente não consigo. Tem algum outro lugar que possa... mais próximo? Não. Conhece? Fernando? Não, era isso. Era saber, já que no Rio não tem, se tem conhecimento de algum outro. Tá. Na UFMG existe o curso de especialização de sustentabilidade aplicada ao ambiente construído. Foi uma especialização que eu fiz, inclusive, e foi aí que eu comecei minha pesquisa. É uma especialização mais ampla, não própria de arquitetura de terra, mas é uma possibilidade de pesquisar. Inclusive, tem o professor Marco Antônio Benito, foi meu orientador, ele é professor dessa especialização também, tenho certeza que ele ficaria muito feliz se tivesse mais uma aluna ali que pesquisa arquitetura de terra. Então, existe essa possibilidade, Adriana. Tá bem, obrigada. Bom, a professora Andréia perguntou sobre a mecanização de adobe também, já foi falado. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Andréia? Eu quero agradecer esse encontro. É tão bom falar de construção com terra, né? É tão bom lembrar lá do Som Tenor, lá em Bichinho, que diverge completamente de alguns conceitos que a gente tem na academia, né? Em relação a normas, a granulometria. Quando você falou em 60% de argila, a gente até arrepia, né? Porque a argila, se ela tiver um pouco mais de expansão, ela não vai dar certo, né? E lá ele deve ter caulinita, né? Ele tem uma terra sagrada que não precisa nem de correção. E o mais bacana lá, quando a gente estava lá com o Som Tenor, uma curiosidade, eu fiz a minha pesquisa e vi que o adobe mais baixo dava um resultado melhor à compressão, resistência à compressão. E eu conversei isso com o Som Tenor, eu falei, Som Tenor, mas e aí, se eu não quero diminuir a altura desse adobe, se eu não? Porque como não tem compactação, né, a chance dele ter mais aeração, alguma coisa ali dentro que vai contribuir para reduzir a resistência, pode acontecer, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas eu já acostumei a vender assim, se eu diminuir a altura, o pessoal vai achar que eu estou cobrando caro e estou reduzindo o material. Acontece que lá, Acho André... interessante a consideração dele. Lá tem a questão da cultura, né, de ter essa ligação com a arquitetura colonial. E os adobes históricos são desse tamanho, né? Então, os adobes de Tiradentes são assim, por isso que eles usam assim. Essa questão da resistência relacionada ao tamanho é uma ótima pesquisa também para fazer, tá? Se realmente, de fato, os adobes mais baixos, na hora que você faz ali,
pela forma que você compacta, né? Se dá essa diferença aí. Fica a dica aí também de quem quiser entrar e pesquisar isso. Mas eu acho que bichinho tem essa questão, né, histórica, de cultura ali, por isso que eles é difícil. A não ser que você faça uma encomenda, né, ele faz uma forminha mais baixa ali para você. Aí ia facilitar muito a construção, né, esses Adobe Story são pesados demais. Eu só queria fazer mais uma consideração em relação à resistência do Adobe, resistência à compressão, que é mais importante, né, na construção de paredes e paredes portantes, né? Eu já construí casa de Adobe com 15 centímetros de comprimento, assim, de largura, e não fiz o Adobe dobrado, fiz ele com a espessura de 15, recebendo laje pré-fabricada. Não vãos muito grandes, vãos de 3 metros, e distribuindo bem a carga. Não tive nenhum tipo de problema. Uhum. E o Adobe, uma curiosidade também, a granulometria do material do local não precisou de correção nenhuma. Só que tinha em torno de 20% de argila, 30% de silt e 50% de areia, que é uma proporção que eu acho bem interessante. Mas solo é um universo, né? Então, funcionou super bem. A casa está lá, beleza, com laje, fizemos uma cinta, né, de concreto para distribuir a carga, mas está beleza. A questão... É um material que é viável, né? Tanto como vedação, como estrutural, se for bem utilizado, né? Com certeza. Eu estou tirando o fone porque eu falo e me escuto depois da eco, aí eu tiro para falar, senão eu me confundo aqui. A questão da resistência, da espessura ali, realmente, a gente vê nas construções históricas, você consegue reparar isso lá em Bichinho, Tiradentes, que quando elas são estruturais, o adobe ele é sentado transversalmente, né? Então, você acaba ficando com uma parede ali, se você tem um adobe de quase 40, fica com uma espessura de quase 40. Vai depender de várias questões. Essa é a recomendação. Né? Vai depender da resistência à compressão que você tem do seu adobe, vai depender do que você tem nessa parede. Se tiver vão, janela e porta, se você faz assim, a chance dessa parede tombar é alta. É o que já aconteceu uma vez, numa construção lá no assentamento, que eu trabalhei lá no MST, lá em São Paulo. Então, o recomendado é que você faça ela colocando o bloco, assim como é o tijolinho maciço, né? Que a gente tem tantas construções no Brasil, aí, período sem eclético. Pilar, eu já fiz muita construção com tijolo maciço, sem nenhum pilar. Não, imagina, na época do ecletismo tinha concreto, dobra ele embaixo e faz ele... Então, tem a ver... o princípio é o mesmo, né? A forma que você assenta, se o pé direito é alto, a sua parede tem que ser mais espessa para resistir, aguentar essa carga, né? Mas é isso. Que bom que sua construção deu certo lá, era provavelmente bem bom. A cultura do concreto. Eu acho cimento muito bacana, usado no lugar certo. Mas existe hoje uma cultura de, né, bloco furado e pilar que, assim, 90% das construções, posso até estar exagerando, é assim. E é o mercado do concreto, né? Então, é uma questão muito importante que a gente não pode esquecer, né? A grande questão, para mim, da cultura do concreto, não é nem... não sou contra o uso do concreto, né? Seria muita hipocrisia da minha parte, sendo que faço muitos projetos de estrutura de concreto armado e tudo mais. A questão, para mim, da cultura do concreto está ligada a... como é que fala? A uma desconsideração da qualidade de outras técnicas que não tem. Então, se a gente tem uma cultura de concreto, geralmente a pessoa vai atrelar a qualidade a isso, o que não é verdade, né? Aí vem os preconceitos que a gente tem acerca de toda técnica de terra, que é uma construção de baixa qualidade, que é uma construção com baixa... que não tem... Para pobre. A questão da doença de Chagas, né? Tem um nome que me fugiu aqui. Mas isso está ligado, né? Um pouco. Falta informação, mas a cultura do concreto não, a cultura do cimento.
Eles utilizaram muito propaganda contra a arquitetura de terra em muitos lugares, né? E aí desqualifica. Aí, é só completando, mas aí eu vou parar de falar, porque eu disparo. O mercado e a indústria do cimento. Eu não, como você falou, eu não sou contra a estrutura mista, eu acho perfeito. O concreto e o cimento na base é perfeito, a gente usa com bambu, a gente usa com terra, precisamos dele, mas não precisa exagerar, né? Então, é só isso que eu acho que extrapola às vezes, né? Esquecem das outras técnicas. Por isso que, assim, fico feliz demais de estar tendo evento, assim, principalmente no curso da Engenharia Civil, né, junto aí vários alunos da Engenharia Civil, na arquitetura, e, enfim, pessoas que têm interesse, porque é assim que a gente difunde, é assim que a gente quebra preconceitos, né, enfim, e valoriza uma técnica que tem que ser valorizada mesmo. A gente tem mais uma pergunta, eu acho. Estou tentando achar ela aqui. É a pergunta do Gustavo. A gente que estuda construções com terra, seja adobe ou taipa, sempre esbarra na questão da instalação hidráulica, uma vez que o solo não lida bem com umidade e teria a questão de possíveis vazamentos. Queria que você comentasse sobre possíveis alternativas e experiências quanto a isso. Muito obrigada. A questão aí toda essa parte de instalação, né, sempre é uma questão mesmo complicada. Eu confesso que, assim, durante a minha carreira, né, eu acabei pesquisando muito mais a parte de produção e seleção de solo. Não tenho experiência muito com obra, tá? Então, vou falar aqui o que eu tive de experiência de contatos aí, por exemplo, quando a gente estava fazendo a obra no assentamento rural, a casa era de adobe. No caso lá, a solução que a gente achou melhor, porque era um adobe estrutural, porque quando ele é de vedação, você pode até fazer um rasgo e depois tampar até com a mesma massa ali que você fez o adobe, você tampa, mas ele sendo estrutural, você tem que tomar mais cuidado de fazer rasgo ali, porque a parede está recebendo carga, né? Então, tem a opção, por exemplo, de você fazer blocos furados, como eu mostrei, que você consegue passar a tubulação dentro do bloco, e você tem a possibilidade de fazer as instalações externas, o que facilita, no caso de Bichim não, do assentamento, a parte hidráulica ia ser passada toda externa por fora, e caminhava assim na edificação por fora e entrava nos locais ali, né, no banheiro, cozinha. Em Bichinho, eles embutem, eles fazem esse rasgo, porque lá não é estrutural, lá eles usam o adobe como vedação, então, tranquilo, faz, reveste ali de novo, né, tampa os buracos ali com a massa, e às vezes faz até ali como se fosse fazendo ali, como se estivesse fazendo o rejunte ali, né, o espaçamento, mas essa é uma questão, talvez, que quem constrói, por exemplo, o Márcio Holanda, que é construtor com adobe, né, o Fernando, que aí está um construtor com taipa de pilão, possa elaborar mais soluções aí, dizer um pouco mais. Essas são minhas experiências que eu tive sobre essas instalações. Gustavo, você quer comentar alguma coisa? Eu só fiquei na dúvida, no caso, então, por exemplo, dessas instalações, seja no caso do Adobe com os furos, ou enfim, em relação aos rasgos também, que a instalação é feita, enfim, embutida, né, na parede, se tem alguma medida preventiva, vamos colocar assim, sabe? Se tem alguma outro material que se envolve a tubulação, alguma coisa nesse sentido, só de dúvida mesmo, só de curiosidade. E outra coisa também hoje eu estudo em Belo Horizonte, hoje eu estudo aqui em BH, tô terminando o curso aqui no UFMG. E aí, saber se eu posso depois mandar e-mail, questão de TCC, essas coisas, que eu pretendo fazer um TCC na área. Você disse que conhece alguns professores aqui e tudo mais, acho que seria interessante. Sim. Essa questão da instalação, a vantagem de você fazer instalações externas, né, é questão de manutenção, por exemplo, se tiver infiltração. Se acontecer uma infiltração ali dentro
do adobe, se ele tiver embutido, com certeza vai causar uma patologia mais séria, né? Então, tem essa vantagem também. Mas essa questão, quando está embutido, se você tem que encapar ali para evitar, né, se tiver alguma infiltração, ele estourar um cano, como faz, eu confesso que aí eu não tenho conhecimento, tá? Vou ser sincera, e às vezes, se o Fernando estiver ainda escutando... Aqui, uma proposta souber, interessante, né, Jaque. em relação a isso, alguém que tem essa experiência de construção para dizer, mas eu realmente, essa parte aí, eu vou te ficar devendo. Aqui, só completando, então, uma opção bacana é deixar a tubulação à vista. É uma saída. Mas vamos partir do princípio que uma instalação bem feita não vai ter problema em qualquer tipo de parede. Foi o que aconteceu comigo. Inclusive, foi muito difícil cortar a parede para passar a tubulação, pela resistência do material. Então, esse tipo de patologia pode acontecer em qualquer tipo de construção, né? Agora, fica bacana, e outro detalhe importante, o Adobe vai mostrar rapidamente um problema, né? Então, a gente às vezes fica com uma infiltração em casa, a gente vive em casa, né? A gente vê muita obra. O que mais tem é o pessoal procurar a gente por causa de patologia, né? Mas não acho que a terra é problema em relação a isso, não. Isso aí, para mostrar, né? Porque se começa uma infiltração, se por algum motivo, né, vamos supor que o cano estoura alguma coisa, num segundo o Adobe ali vai começar a encharcar e vai mostrar muito. E aí é arrumar o mais rápido possível, né? Só aproveitando para falar, pegando esse gancho, que eu não falei disso, a questão da resistência à água do Adobe. O povo tem a ideia que o Adobe desmancha, né? Tipo, vai chover, minha casa vai desmanchar? Já me fizeram essa pergunta absurda. Eu falei, né? De açúcar não, né? Que vai desmanchar assim. A questão do Adobe é que, quando bem feito, um Adobe de qualidade, eu fiz ensaio de absorção de água, onde o Adobe ficou imerso. Tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, tem foto lá para provar. Imerso, 24 horas no tanque com água, inteiro, imerso. E eu tirei o Adobe inteiro com a mão, assim, ó, inteiro. Isso, o Adobe de bichinho, que não tem estabilizante nenhum, é terra e água. Ele, quando você faz a massa e molda, você está reorganizando as partículas ali de uma forma que ela fica estável. Então, ela não desmancha. Adobe de qualidade, porque se ele não tiver, ele vai desmanchar, tá? Se o solo for inadequado ou, enfim, por motivos aí de má execução, ele vai desmanchar. Mas bichinho, uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma senhorinha que mora do lado de um córregozinho, assim, corguinho, como fala aí, ela falou que teve uma enchente uma vez que subiu mais de 1 metro de água dentro da casa dela. E, gente, a casa tá aí, inteirinha, tem que também desmistificar isso, que a Adobe, né, vai molhar. A questão de molhar é você deixar molhado por muito tempo, né? Então, se acontece uma infiltração, você não vê, tá viajando, ficou lá 1 mês, aquela infiltração ali. Aí, com certeza, aí a consequência é pior. Mas não desmancha assim, não. Eu acho, só completando, eu acho que você tem que ver a aplicabilidade do produto e usar adequadamente. Só isso. Se você tem um celular que não pode com água, você não vai jogar dentro da água. Não vai jogar ele lá. Então, a gente tem que ter o cuidado de não deixar o Adobe diretamente no chão, fazer aí o cimento é importante, fazer uma cinta, né, para separar ele da água que vai ser molhada ali no chão para limpeza, alguma coisa assim. E cuidado também nos beirais, né, para uma proteção maior. E com relação, Jaqueline, a ensaio de absorção de água e capilaridade, eu fiz também no meu doutorado, só que eu peguei, só para ter trabalho, um solo horroroso.
Peguei também. com muito silt, com pouca argila e pouquíssima areia. E eu tive que fazer a correção dele e tive que estabilizar. E o resultado, quando eu usei a baba de cupim sintética, foi surpreendente. E os testes que eu fiz com solo natural de adobe, ele desmanchou praticamente inteiro. E quando eu usei o produto, né, que imita a baba de cupim, o resultado foi fantástico. Como você falou, você tira o adobe com a mão, né, sem ele perder massa. É muito bacana isso. Inclusive usando como revestimento, porque ele deixa a parede respirar e protege, né? Então, foi uma descoberta bacana, viu? Esse tipo de estabilização. E eu sou contra o uso de cimento em estabilização com adobe. Eu acho que adobe não é para ser usado com cimento. Aí é só cimento, assim, tem a questão da cal, né? A cal, ela foi usada, inclusive, tem muita gente que usa o Raimundo, ele é um grande conhecedor da cal. Dependendo do solo, você pode até estabilizar com cal, mas cimento eu sou muito contra, muito contra. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Só passando para agradecer. Muito obrigado, viu, pelas respostas. Eu estou... Gustavo, o que eu ia te falar, me manda um e-mail, né, que eu te passo o contato para você. Eu sei que está na UFMG, o Marco Antônio é a porta aí, mas me manda um e-mail que aí a gente conversa. Sim, perfeito. Eu vou mandar um e-mail, então depois a gente conversa certinho. Obrigado, viu? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu gostaria de agradecer novamente a Jaqueline por ter feito essa palestra incrível para a gente. Só tem elogios no chat, então todo mundo gostou bastante, eu também particularmente gostei muito. Deu para agregar muito conhecimento sobre Adobe, desde o comecinho até, assim, obras para se inspirar. Então, muito obrigada. Novamente, também agradeço a participação de todos. No chat tem um formulário de presença para obtenção de certificado. A nossa próxima palestra vai ser no dia 1º de março, desse ciclo de palestras sobre construções com terra. Fica o convite para vocês se inscreverem para a próxima e acompanhem o Instagram do Nematenc, né, para as próximas palestras. Vou deixar aqui no chat o @. Muito obrigada e boa noite. Eu que agradeço, gente. Boa noite.